Follow me. It's a simple request, sometimes spoken from a mother to a child, a brother to a sister, a friend to a friend. It's a request that requires trust, belief, action. It requires you to put your faith in a person who will lead you to safety, to peace. A long time ago, Jesus Christ spoke these simple words to his closest friends, and his invitation still stands today. Come, follow me. Follow me, and I will show you how to love others and love yourself. Follow me, and I will show you how to repent and be forgiven and forgive others. Follow me to turn things around, to start over, to navigate the storms of life and the storms of death. Follow me to find purpose, your purpose, God's purpose. He taught us the way. He showed us the way. And when we follow his way, we find new life. Canal Palavras de Bênção, o canal que traz até você a porção, a mensagem da Palavra de Deus. E nesta mensagem, lendo o texto de João, capítulo 3, versículo de 1 a 3, Evangelho de João, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E pensando neste versículo 3 principalmente, eu quero fazer uma pergunta para você e eu mesmo estarei respondendo através dessa mensagem. Quantos passos precisamos para chegar até Jesus? Você lendo o Evangelho, ou os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Jesus fez muitos milagres. Jesus fez muitos sinais em todos os lugares que eles passavam. Os fariseus achavam que Jesus era um herege, pois ensinava diferente dos judeus. Fariseus era uma seita judaica das mais populares e observava rigorosamente a lei, ou seja, o Velho Testamento. Eles eram apegados à tradição, tinha representação no Sinédrio, que era a corte dos judeus na época. Os fariseus julgavam as questões criminais, administrativa, religiosa, e Nicodemos era um deles. Aliás, o texto diz que Nicodemos era o líder dos fariseus e dos judeus. Mas chegou um momento da vida dele, mesmo conhecendo a lei, mesmo vivendo todos esses costumes, ele entendeu que precisava conhecer Jesus, saber quem era esse Jesus realmente. E ele foi ter um encontro com Jesus. E Jesus, ao conversar com ele, e ele com Jesus, Jesus mostrou para ele que para se achegar a Jesus, para entregar sua vida a Jesus, para ter uma vida de compromisso e obediência com Jesus, precisa-se dar alguns passos. E ele mostrou esses passos para Nicodemos. E são esses passos que eu quero compartilhar para você. O primeiro passo é ir até Jesus.
E há um texto na Bíblia que diz isso: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ou seja, Nicodemos foi até Jesus. Ele precisou ir até Jesus para ter uma mudança de vida, para ter uma transformação. Ele reconheceu Jesus como mestre quando ele falou assim, Rabi, que significa mestre. Ele reconheceu que Jesus era alguém que podia mudar a situação da vida dele, tirar os pecados dele, se ele buscasse o arrependimento, lógico. Então, o primeiro passo é ir até Jesus. Eu preciso ir até Jesus. E a partir de ir até Jesus e permitir que Ele transforme a minha vida, eu vou dar o segundo passo, que eu vou passar a ser testemunha de Jesus. Ou seja, eu vou testemunhar os feitos de Jesus, as obras de Jesus. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 a 10. Ou seja, é dessa forma que eu vou ser testemunha de Jesus. Eu vou começar a falar de Jesus. Os judeus admiravam Jesus, dizendo, como este homem tem tanta instrução sem ter estudado. João 7,15. Era uma forma de testemunhar. E chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia, de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Mateus 13:54. Isso é testemunhar. Então, se eu vou até Jesus, que é o primeiro passo, aceito Jesus como meu Salvador, me arrependo dos meus pecados, passo a ter uma vida de obediência a Ele, eu preciso dar o segundo passo, que é ser testemunha dele. Mas ainda preciso um outro passo, que é servir a Jesus. Pois assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Tiago 2:26. Nicodemos serviu Jesus na hora da morte, usou seu dinheiro para comprar unguento para embalsamar o corpo de Jesus. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou, levando 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. João 19:39. Então veja, servir Jesus. Então, com esses 3 passos, eu vou ter direito à salvação. Eu vou ser salvo. Eu vou viver uma vida de retidão. Mas também, o que a Bíblia ensina sobre a salvação? A Bíblia ensina que todo ser humano nasce no pecado, tem a inclinação natural de fazer aquilo que é errado. Por isso é que toda a humanidade se encontra no estado de perdição. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Isaías 53:6 fala isso. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, o adultério, a prostituição, o homicídio, furto, avareza, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Marcos 7:21-22. Então, a Bíblia fala sobre o pecado. A Bíblia fala que todos precisamos de salvação. A Bíblia ensina que Deus não tem qualquer prazer na morte de um pecador, não querendo que ninguém pereça, antes que todos venham conhecer a verdade que se salva. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos seus vossos maus caminhos, para que não morreis em pecado. Ezequiel 33:11. Ou seja, Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Ele deseja que
todos sejam salvos. Tito 2, de 11 a 13 também vai falar isso. 2 Pedro 3,9 vai dizer isso. E a Bíblia ensina ainda que o plano de salvação que Deus oferece na realidade é bem simples e serve para todos. O texto que eu li: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. João 3,16 é o texto mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus tem um plano de salvação. A Bíblia ensina a necessidade de uma experiência que lhe dê a certeza de que realmente esteja salvo. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ou seja, tudo se fez novo. A Bíblia ensina. Lucas 7, 45 a 50, 1 João 3, 14, Atos 16, de 30, versículo 4, 34, vai falar sobre isso. A Bíblia também ensina que uma pessoa salva produz frutos que confirmam a sua salvação. Ou seja, eu tenho que testemunhar de Jesus, eu tenho que falar do amor de Jesus, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Gálatas 5, 22 a 24. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se me amardes uns aos outros. João 13, 35. Ou seja, eu preciso produzir frutos mostrando que eu estou salvo, testemunhando do amor de Deus para outras pessoas. A Bíblia ensina que existe a possibilidade de uma pessoa salva ser enganada e perder a salvação? Não. A Bíblia vai dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, Jesus disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganarão até os escolhidos. Mateus 24, 4 a 5. Então não existe a possibilidade de você perder a salvação, desde que você realmente tenha entregado a sua vida a Jesus. Se você confessou, se arrependeu, entregou a sua vida a Jesus, você é salvo. A Bíblia ensina que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. E por último, a Bíblia ensina que uma pessoa salva não vai ficar parada, não vai ficar ali, porque ela vai ser grata por aquele ato, ela vai ser testemunha, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Então, quantos passos preciso para ir até Jesus? 3 passos. Ir até Jesus, viver uma vida com Jesus, andar com Jesus, falar de Jesus. Jesus se manifestou para salvar, mas a contínua rejeição à sua pessoa como Salvador deixa o ser humano na condição de ser julgado e destinado à condenação. Então, você precisa entregar sua vida a Jesus. Precisamos tomar algumas atitudes, como Nicodemos tomou, lendo o texto que eu li no início dessa mensagem. Devemos dar passos igual Nicodemos deu. Devemos deixar de lado tudo aquilo que nos oprime e buscar refúgio em Jesus. Devemos testemunhar de Jesus. Devemos crer nas palavras dele. Devemos servi-lo e devemos cumprir a sua ordem de ir e levar as boas novas de salvação. Então, fica aqui esta mensagem. Se você tinha dúvida ainda sobre a salvação, sobre
quantos passos precisa para chegar até Jesus, aqui está essa mensagem. Nicodemos, se formos fazer a comparação com os dias de hoje, ele seria alguém ligado ao governo federal, alguém do alto escalão do governo, alguém que tinha domínio, que tinha poder, que tinha fama, que tinha dinheiro. Mas ele precisou se encontrar com Jesus porque ele sentiu a necessidade da salvação. Ele entendeu que ele era pecador. E eu e você não somos diferentes de Nicodemos. Nós precisamos também de salvação. Então nós precisamos dar esse espaço até Jesus se quisermos ser salvos. Eu preciso ir a Jesus. Eu preciso ser testemunha de Jesus. E eu preciso servir a Jesus. Porque a Bíblia ensina sobre salvação. A Bíblia fala que para o homem dar esse espaço e ser aceito por Jesus, ele precisa da salvação. Então que essa mensagem possa encontrar lugar na sua vida, no seu coração, e que você possa sentir o desejo desta salvação, assim como Nicodemos fez. E que se você desejar também aprender mais da Bíblia, conhecer mais da Bíblia, entre em contato comigo, venha visitar a nossa igreja, a Igreja Batista, aqui na rua Itirapuã, 2365, no bairro Santa Cruz, em Patrocínio Paulista, isso para aqueles que moram aqui nas proximidades. Você será muito bem-vindo, será muito bem aceito, e teremos o prazer de ensinar você a palavra de Deus. Deus te abençoe, muito obrigado. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. As riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Bem mais que as forças, poder e rei.